Olá, está começando mais um Cenários. No programa de hoje, vamos discutir como a economia azul vem se consolidando como um dos pilares do crescimento sustentável global, reunindo oportunidades de negócios, inovação tecnológica, geração de empregos e, ao mesmo tempo, grandes desafios ambientais e regulatórios. E para essa conversa, a gente recebe aqui hoje o Rômulo Alexandre Soares, que é presidente da Câmara Setorial da Economia Azul da ADESE. Tudo bom, Romulo? É um prazer ter você aqui com a gente novamente, né? De novo, né? Uma alegria é minha. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, enfim, toda a comunicação que a Trends faz em temas relevantes e fico super feliz que a economia azul esteja na pauta. Muito bem. E para a gente começar, Romulo, eu gostaria que você explicasse para a gente o conceito de economia azul, né? O que exatamente é economia azul e por que que ela deixou de ser apenas um tema ambiental para se tornar uma agenda econômica global? Na verdade, a década do oceano, quando as Nações Unidas decidiu dedicar 10 anos, ou seja, esta década de 2021 a 2030, ao oceano, ele trouxe uma discussão extremamente importante, que é unir duas dimensões. Ou seja, o mar não é apenas economia, ele não é apenas recursos, ele é uma oportunidade de desenvolvimento sustentável. Então, isso permitiu que se dialogasse como se produz desenvolvimento, ou seja, como é que se dá o aproveitamento econômico de recursos, mas de uma forma sustentável. Acho que essa é a diferença. Por exemplo, alguns anos atrás se falava de economia do mar. Se você pegar, por exemplo, rotas estratégicas ou mesmo o Ceará 2050, Fortaleza 2040, eles se referiam à economia do mar como uma atividade econômica. Nesse contexto de que o mar é riqueza, mas é uma riqueza para essa geração e para as futuras gerações, você não fala mais a economia do mar, você fala economia azul nesse contexto de sustentabilidade. Então, acho que o grande ganho é que a gente, ontem, por exemplo, nós na Câmara Setorial discutimos isso, o que é a economia do mar, né? Tentando fazer, como se diz, uma taxonomia, classificar. E é uma economia, ou é um conjunto de atividades muito largo. Você fala de pesca, mas você fala de cabos submarinos, você fala de transporte, mas você fala de turismo. Então, essa inserção do oceano, né, ou no nosso caso, do mar, no contexto econômico, mas com essa agenda de sustentabilidade, permitiu que hoje, né, mais pessoas falassem sobre isso. E sempre com essa conexão. Eu falo de aproveitamento econômico, mas o aproveitamento econômico é sustentável. É uma economia bem Deu abrangente, para, né? não sei se deu para introduzir, mas é mais ou menos isso. Hoje, se você falar de economia do mar, você está falando de recursos econômicos. Se você fala de economia azul, você está falando recursos econômicos com a utilização sustentável de tais recursos. É isso. Perfeito. Rômulo, o Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de litoral e uma enorme diversidade marítima, né? Então, na sua avaliação, o Brasil está explorando todo esse potencial ou ainda tem muita coisa para ser feita em termos de economia azul? Acho que a gente está caminhando. A gente tem instituições como a Marinha, por exemplo, a Capitania dos Portos aqui no estado do Ceará, que recentemente alterou o comando, enfim, tem um protagonismo muito grande. Hoje, quando se fala de economia azul, também se fala da Amazônia Azul, né? Então, o Brasil, pela sua extensão de maretório, a gente até, no grupo que Célio Fernando, que já esteve aqui certamente com você, a gente fala muito sobre isso. Existem as atividades no território e as atividades no mar, ou seja, no maretório. O Brasil tem um grande maretório, né? E se você for perceber, ano passado nós crescemos nesse maretório uma Alemanha, quando a margem equatorial, reivindicada pelo Brasil há décadas, né, ela se consolida como uma conquista por reconhecimento da extensão da plataforma continental. Então, o nosso mar é muito grande, é uma parcela importante do Atlântico Sul está ligada ao Brasil, onde certamente há riquezas, onde certamente tem uma questão de geopolítica relevante. Então, assim, eu acho que nós precisamos aproveitar mais. Mas o que é aproveitar mais? Aproveitar mais é proteção,
né? No sentido de que hoje, por exemplo, o Ceará tem uma série de unidades de conservação em terra, e eu fico muito feliz que a gente tenha a Pedra da Risca do Meio e tenha uma Resex, que faz um pedaço dessa borda litorânea, mas a gente tem uma unidade de conservação dentro do mar, né? Mas é preciso você avançar na proteção de alguns ambientes marinhos. Existe uma ambição a nível internacional de que 30% do oceano seja preservado. Ou seja, estamos falando de um pouquinho menos de um terço, né, que tem uma proteção absoluta e que seja que assegure, não estou falando nem de uso sustentável, estou falando de proteção mesmo. Mas do ponto de vista econômico também nós precisamos avançar em em outras utilizações sustentáveis. Então, assim, eu acho que o Brasil está avançando. Você pega claramente nos últimos anos a discussão sobre cultura oceânica, a discussão sobre as atividades econômicas ligadas ao mar tem crescido. Então, eu acho que nós estamos avançando. Mas, como é um tema novo, acho que não seria correto nós dizermos que nós chegamos a um ponto de equilíbrio. Não, eu acho que existe muito por avançar ainda, quer do ponto de vista da preservação desse recurso fundamental. A regulação da vida na Terra é um dos princípios de cultura oceânica. A regulação da vida da Terra depende do mar, né? O que chove, hoje de manhã choveu, né? Essa quadra chuvosa, a chuva decorre, a precipitação por efeitos climáticos que ocorrem dentro do oceano, dentro do mar. Então, não há chuva no Ceará. Não se pode falar em chuva no Ceará sem se falar em oceano. Não se pode falar de vento no Ceará sem se falar, por exemplo, dos alísios, que são ventos que são trazidos pelo oceano. Não se pode falar sobre diversas perspectivas. Oxigênio, um item mais básico para mim, para você, para qualquer pessoa que nos escuta nesse momento. É, uma parte considerável do oxigênio na Terra, né? O grande pulmão da Terra, e tem vários, mas o grande pulmão da Terra é naturalmente o oceano, porque ele cobre um percentual grande do planeta. Então, assim, precisamos avançar e avançar em conservação e uso sustentáveis de recursos. Certo. Agora vamos falar de poluição nos oceanos, tá, Rômulo? A poluição plástica, ela é um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. Então, explica para a gente como conciliar o crescimento econômico, geração de negócios e a preservação dos oceanos, especialmente diante desse problema. Kelly, você tocou num ponto chave, porque a gente está falando de economia do mar, né? Mas quando a gente vê esse espaço, ele não é somente atingido pelas atividades que se dão dentro do mar, mas, sobretudo, as atividades que se dão em terra. As pessoas caminharam para cidades, cidades caminharam para o litoral, né? Porque no litoral é mais fácil de fazer transporte de mercadorias, é ótimo para lazer, mas essa densidade da franja continental, as capitais do Nordeste, só Teresina está fora da beira da praia, né? Então, isso gerou uma pressão muito grande. As pessoas, a sociedade, ela, especialmente aqui no Nordeste do Brasil, vive na franja costeira. E, obviamente, numa cidade com a população que nós temos em Fortaleza, com déficit na parte de saneamento, traz um problema muito grande, uma vulnerabilidade muito grande, que é plástico no oceano. E o plástico no oceano impacta, não é somente a história de que você vai comer peixe com plástico, ela afeta a biodiversidade, ela não afeta só o alimento, ela afeta a biodiversidade, ela afeta a química, né? E afeta, inclusive, turismo ou uma série de outras atividades que dependem do mar. E, Kélia, esse assunto é muito grave. Por que que ele é grave? Números muito sintéticos. 80% do plástico que vai para o oceano vem dos rios, né? Dos rios ligados às cidades, né? Então, se imaginar que o mundo despeja, o continente despeja por ano cerca de 14 milhões de toneladas de plástico no oceano. 80% desses 14 milhões vêm de rios. 1.000 rios representam 80% de todo o plástico que está
no oceano, todos os rios do mundo. O Ceará tem dois, por exemplo. Vamos trazer para a nossa realidade para não falar da Ásia, que é enfim, a maior pressão hoje sobre contaminação plástica são em territórios longe do Atlântico, mas nós temos uma parcela grande disso. Nós estamos falando hoje de Rio Ceará e Rio Cocó, juntos despejam aproximadamente 1.400 toneladas de plástico por ano no mar do Ceará. Né? Por isso, no Winsor Future, a gente entendeu que é preciso interromper esse percurso de plástico dentro dos rios, na impossibilidade de ter uma solução de saneamento na porta da casa das pessoas, da população. Então, a gente tem um problema muito grande em contaminação plástica de fonte terrestre. Esse é, sem dúvida, um dos principais gargalos que nós temos. O Brasil e, enfim, o mundo tem tentado avançar na gestão do uso de plástico, especialmente plástico de uso único, né? No ano passado, foi aprovada uma legislação para tentar nos conduzir, a cada um de nós, ser responsável, mas também o produtor, né, o que usa a embalagem para vender o seu produto, a responsabilidade de como fazer a logística para que uma parte grande do resíduo não vá para a natureza, não vá para a rua, da rua não vá para o rio, do rio não vá para o mar, e do mar não vá para o peixe, e do peixe não venha para a mesa da gente comendo peixe com plástico. Falando em peixe, a pesca é uma das atividades centrais da economia do mar, né? Então, como modernizar o setor, garantir sustentabilidade e, ao mesmo tempo, aumentar a competitividade da pesca brasileira no mercado global? Nós temos aí alguns desafios dentro da Câmara. Esse é um setor econômico claramente ligado ao oceano, né? Sempre que você pensa o que é economia azul, o que é economia do mar, pesca. Mas você tem a aquicultura, né? A economia do mar é uma economia das águas, né? Eu tenho o que é pescado e o que é cultivado, o que é criado em terra, né? A aquicultura, né? Então são dois grandes elementos de produção de alimento que o Ceará tem protagonismo, né? O camarão que o Ceará produz, o Ceará é líder nacional na produção de camarão. Esse camarão que o Ceará produz não é um camarão que é produzido dentro do mar. Ele é produzido em aquicultura, em fazendas, algumas delas a quilômetros do litoral, mas que tem dentro de um ambiente que permite a produção. Alguns anos atrás, ninguém sabia que os cardumes de atum, não é que ninguém sabia, não havia um aproveitamento econômico por parte do Ceará dos cardumes de atum que fazem a corrente migratória a alguns quilômetros da nossa costa. Hoje o Ceará é o maior produtor de atum do Brasil. E é interessante porque o Ceará produz atum de forma artesanal numa escala industrial. A nossa pesca é artesanal, né? O formato em que ela é feita, o tipo de embarcação que utiliza, o tipo de mão de obra que é envolvida, engajada nessa atividade, ela tem características artesanais, mas ela é tão importante hoje no Ceará que ela é uma pesca industrial. Então, pesca ela é alimento, né? Então, por ser alimento, que é uma componente importante do futuro, né? Então, ela tem uma importância por ser alimento, ela tem uma importância porque emprega, ela engaja uma atividade econômica que vai desde produzir o barco, produzir os equipamentos que são utilizados para a pesca, engajar trabalhadores do setor da pesca, então, é uma atividade extremamente importante para a economia do Brasil. Não é só para a economia do mar, é para a economia do Brasil. Temos gargalos? Sem dúvida, decorrentes enfim, da questão nova que se coloca em relação ao aproveitamento dessa economia. Mas eu não tenho dúvida de que é uma atividade estratégica para o desenvolvimento da economia, por exemplo, do estado do Ceará. E atualmente, Rômulo, mudando de assunto, saindo da pesca e indo para o turismo.
né? Atualmente o turismo e os esportes também, né? Os esportes náuticos, né? Os esportes ligados ao mar, eles se transformaram em grandes apostas da economia azul. Então, fala para a gente que oportunidades existem para o Brasil e especialmente aqui para o Ceará, né? Relacionadas a essas duas atividades, ao turismo e aos esportes náuticos. O turismo sempre foi, em gênero, né, uma aposta importante de vários governos, né? Talvez o ponto agora é que se identificou em segregar o turismo ligado ao mar como uma atividade estratégica. E ela aparece, né? Você pega, por exemplo, o desenvolvimento do litoral oeste, né? Por exemplo, o esporte tem uma interferência muito grande na dinâmica de desenvolvimento de território, né? O kitesurf, indo para o esporte, porque eu não tenho dúvida de que hoje natureza, né, e aventura são duas modalidades importantes ligadas ao turismo e muito conectadas com a nossa realidade. A gente tem belezas cênicas é, incríveis no nosso litoral. Então, o turismo, da mesma forma que eu falei da pesca, alguns dos atributos ligados à pesca, mas, sobretudo, distribuição de renda e geração de emprego são atributos muito associados à indústria do turismo. Ela é associada ao esporte e o kitesurf, ele se coloca hoje como um esporte com uma visibilidade internacional. Hoje, Kélia, se você vai ao Cumbuco na alta temporada, ou seja, de agosto até dezembro, dos ventos, né, você encontra 35, 36, 37 nacionalidades diferentes convivendo no Cumbuco. Algumas delas, nômades digitais, morando no Cumbuco um período da época do ano, mas você tem o preá, no litoral leste, alguns novos spots de desenvolvimento do kitesurf despontando. Então, assim, o turismo é uma da isso é nível internacional. Se você perguntar onde é que se pratica turismo, a maior parte do turismo no mundo se pratica na praia. É só em praia, né? Porque as pessoas, principalmente agora, por exemplo, você viu, as últimas semanas na Europa, as pessoas querem fugir do frio, né? E tem méritos, obviamente, há esporte de inverno, mas sol e praia é uma combinação extremamente importante. Você pega, por exemplo, Portugal desenvolveu a sua base de turismo em sol e praia, né? Você pega o Algarve, você pega, obviamente tem outros atributos, mas turismo e esporte são componentes fundamentais do desenvolvimento econômico. Voltando, não somente para a economia azul, ele é puramente muito economia azul, mas extrapola essa economia. Romulo, um dos temas centrais da economia azul também, né, além desses que a gente já comentou, é a questão do planejamento espacial marinho. Então, fala para a gente por que que ele é tão estratégico e quais riscos o país corre ao não organizar o uso econômico do espaço marítimo dele. Kennedy, assim, super importante essa pergunta e eu espero conseguir tratá-la de forma a engajar pessoas, né? Quem está nos assistindo. A gente acompanhou quase 20 anos de discussão do planejamento espacial costeiro, o zoneamento ecológico e econômico. Você acompanhou isso na imprensa, porque há uma disputa de território. Quando eu digo que a maioria de nós vive em ambientes costeiros, significa dizer que a economia se desenvolve em ambiente costeiro. E quando você fala de uma economia tão ampla como a economia azul, que envolve vários setores, há certamente conflito, né? Então, assim, é preciso entender os diversos usos do mar do Brasil para que a gente possa compatibilizar esses usos. E aí, Kelly, o planejamento espacial marinho é estratégico. Eu diria, para mim, em 2026, porque vai até 2030, a proposta do um plano nacional, do Planejamento Espacial Marinho Nacional, tem uma agenda aí de 4 anos, é que em 2026 os setores que compõem essa economia possam dialogar, possam indicar as suas forças e deficiências. Existe um grupo, o Labomar aqui do estado do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, tem um trabalho e tem uma contribuição muito importante
parte, quer dizer, da inteligência, do cérebro, do planejamento espacial marinho no Nordeste é ligado ao Labomar, né, é liderado no Rio Grande do Norte, mas tem uma composição de cérebros do estado do Ceará, né, é importante que a gente entenda os atores, né, que compõem o uso desse território, e aí a gente possa entender como eólico, geração de energia conversa com pesca, como é que portos conversam com o turismo, como é que o kitesurf conversa com outros usos lúdicos da praia, né? É preciso haver ordenamento, né? Então, o planejamento espacial marinho é a oportunidade que a gente tem de entender os usos e compatibilizá-los. Então, esse ordenamento gera segurança jurídica, gera equilíbrio de oportunidades, porque é uma discussão pública, né, conduzida pelo governo, assim, voltando, como eu disse há pouco, a Marinha tem um papel importantíssimo nisso, a academia também tem um papel fundamental nessa discussão, mas é importante que a sociedade, quer produtores, quer populações tradicionais, povos tradicionais, pescadores, a sociedade participe disso. A gente precisa discutir e regular o território marinho. Então, essa discussão, Kélia, está em 2026, está em curso, né? E ela deve ser bastante divulgada, enfim, nas audiências públicas que serão feitas nos próximos meses. Certo. Rômulo, quando a gente fala em economia azul, as pessoas associam a tudo menos a tecnologia. Mas, como a gente estava falando no começo do programa, você até citou, né, também a questão dos data centers, né? A economia azul ela é uma economia muito ampla. E ela, inclusive, pega também essa questão da tecnologia. Então, eu queria que você falasse para a gente qual é o papel da transformação digital, especialmente com os data centers, né, que estão super em alta, e tem muito data center vindo para cá para o Ceará também, a questão dos cabos submarinos e a conectividade global, né, nesse novo ciclo econômico. Água é um recurso estratégico, né? Então, assim, o oceano também é água, né? E ele permite, ele é água, né? Obviamente que tem todo um contexto, mas ele é água. Mas a gente precisa entender, e aí o Estado do Ceará tem que participar desse diálogo em torno do planejamento espacial, porque nós temos uma posição estratégica. Kélia, numa economia fechada, o Ceará está num canto, está no canto do Brasil. Então, esse é um posicionamento. Numa economia aberta, por exemplo, em que o Ceará dialoga com a África, ou o Ceará dialoga com a Europa, nós não estamos na ponta, nós estamos no meio do caminho, né? Nós somos um estado central. E aí, quando a gente discute, por exemplo, transformação digital, os satélites são importantes, mas os grandes dados globais, os hubs de dados globais estão na beira do mar. E por que eles estão na beira do mar? Porque o mundo se comunica por cabos, né? E hoje cabos de fibra ótica com uma capacidade de conexão que permite que nós, em milissegundos, né, estejamos globalmente conectados. Então, isso é economia azul. O fato de nós termos um conjunto de cabos hoje que nos liga, nós temos duas ligações com a África, com dois países africanos, cabos que saem daqui de Fortaleza, da Praia do Futuro, e atravessam o oceano até a África em dois pontos, um Angola e o outro mais a sul. Quando você imagina que você tem um cabo que conecta diretamente a Sines, em Portugal, sai daqui da Praia do Futuro e vai até Sines, mas ele também tem cabo que leva para o sul da América do Sul, tem cabos que levam para os Estados Unidos. Então, assim, nós temos uma vantagem locacional. Essa vantagem locacional para cabos é a mesma vantagem locacional para transporte aéreo. A maioria dos voos da Europa que vêm para a América do Sul passam aqui entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, né? Porque nós estamos no meio do caminho. Os barcos que cruzam a África do Sul para a América do Norte, que não usam o Canal do Panamá,
passam em frente ao Ceará. Os barcos que saem da Europa e vão para o extremo da América do Sul, vão para os portos de grãos no Rio Grande do Sul, na Argentina, e que se comunicam com a Europa, passam na frente do Ceará. Então, nós temos uma posição estratégica do ponto de vista do Atlântico Sul. E essa posição estratégica exige que o Estado do Ceará tenha um protagonismo e discuta de uma forma bastante articulada as oportunidades associadas a essa economia azul. Então, trabalho como que a Federação das Indústrias vem fazendo, por exemplo, rotas estratégicas feito, se não me engano, em 2017, com horizonte a 2025, o Ceará 2050, o Fortaleza 2040, enxergaram uma grande oportunidade econômica para o estado do Ceará ligada ao oceano, ligada ao mar. Então, participar do planejamento espacial marinho, de participar, por exemplo, das discussões com a União Europeia sobre o desembargo à pesca. Hoje o Ceará, o Brasil não pode exportar pescado para a União Europeia. Então, assim, o Ceará tem condições, tem massa crítica e tem interesses para discutir assuntos como transformação digital, como é que nós podemos associar esse aproveitamento de um ecossistema ligado à inteligência artificial, né, que seja conduzido de uma forma que atenda aos interesses da sociedade do Ceará e, sem dúvida, atrair esse investimento é uma das formas de atender, e é importante que na materialização disso se construam oportunidades, mas nós temos aí também na pesca, na indústria naval, daqui do Ceará para cima, só existe um estaleiro no Brasil, que é o da Inácio, que é aqui em Fortaleza. Estou falando de um estaleiro de grande porte, né? Então, pesca, energias renováveis, o estado do Ceará desenvolveu uma grande vantagem locacional associada à energia em terra. Por que nós não podemos ser líderes ou não devemos ser líderes em energia renovável, né, no mar? Né? Então, essas discussões, independentemente de se implementarem ou não, o Estado do Ceará não pode perder a oportunidade de participar da regra. A regra está sendo construída. O planejamento espacial marinho, eu estou insistindo no planejamento espacial marinho porque ele é a regra que vai orientar as vocações. Então, o Estado do Ceará precisa posicionar as suas vocações e defender os seus interesses da população do Ceará. Em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, que foi assinado recentemente, né, passou mais de 2 décadas sendo discutido, né, e foi assinado agora em 2025. Esse acordo ele pode abrir novas frentes comerciais, não só para o Brasil, mas também falando em região, né, para o Nordeste, o Ceará, né, que tem a questão é, da geografia, né, tá mais perto. Então, eu queria que você falasse para a gente como que esse acordo dialoga com a economia azul, especialmente em termos de sustentabilidade, rastreabilidade e acesso a mercados. Qualquer acordo com territórios costeiros atlânticos dialogam com a nossa economia azul, né? Quando você fala na possibilidade de exportar grãos para países atlânticos, você está falando de uma vocação, um importante endosso de uma plataforma que o Estado do Ceará construiu nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, que é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Então, relações internacionais dialogam com o desenvolvimento de economia azul, no caso do Ceará. É óbvio que o acordo com a União Europeia é um processo, tanto é que nós não temos, não há uma mudança automática de status, né? É uma jornada, né? Essa semana, né, estamos tendo discussão sobre, na União Europeia, né, no Parlamento Europeu, sobre a validade ou não, né? No caso, pausar o acordo, mas, enfim, independentemente disso, é um processo. É um processo que dialoga num momento diferente do mundo, em que nós temos uma tensão entre multilateralismo e relações bilaterais, enfim, uma grande potência econômica como os Estados Unidos se posicionando numa agenda bilateral, obviamente aproveitando seu poder de barganha em relações país a país, e existe um pedaço do mundo discutindo cooperação
numa relação multilateral, como é o caso União Europeia e Mercosul. Mas independente, mas entendendo que é um processo, eu não tenho dúvida de que é um processo, mais ou menos, ele avançará, como avançou, por exemplo, o investimento estrangeiro nos anos 90, quando o Brasil abriu a sua economia. Países como Portugal, como Espanha, que têm, enfim, laços históricos com a América do Sul, mas também França, Holanda, Reino Unido, enfim, a Itália, fizeram. A Europa tem uma participação muito grande na economia do Brasil. É isso que eu queria ressaltar. Então, se o comércio for beneficiado com isso, né, nós temos uma grande oportunidade para o Ceará, que tem na logística, né, um papel muito importante. Hoje nós temos a única conexão física da América do Sul, física, né? Da América do Sul com a Europa, que é um cabo submarino que, se você, ele está materialmente conectando os dois lados. O Ceará tem uma posição regional estratégica para ampliação dos negócios com a União Europeia. Então, eu acredito, enfim, há alguns anos atuando nessa área internacional, né, tive a oportunidade de liderar as câmaras portuguesas no Brasil. Não tenho dúvida de que esse é um processo sem volta. A questão é em quanto tempo ele vai se consolidar ou de que forma a gente vai aproveitar. Muito bem. Rômulo, hoje você está como presidente da Câmara Setorial da Economia Azul da ADESE. Então, queria que você explicasse para a gente como que o órgão funciona e de que forma ele contribui para o planejamento, a governança e a atração de investimentos ligados ao mar aqui para o Ceará. É uma grande honra para mim, depois de 4 anos participando dessa Câmara Setorial, isso, 4 anos participando dessa Câmara Setorial, poder coliderar, digamos assim, porque tem pessoas hoje dentro, instituições dentro da Câmara Setorial que têm um papel estratégico. Eu queria dar um passo atrás para falar primeiro da estrutura de câmaras setoriais. É importante entender que hoje a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, de forma pioneira, a nível nacional, criou uma estrutura de rede de câmaras setoriais que dialogam com setores estratégicos para o Ceará, como agronegócio, como energia, como economia azul. Então, assim, atualmente, sob a presidência do Danilo, que tem uma conexão muito grande com a economia azul, foi presidente do Porto do PECEM, do CIP. Então, hoje a ADESE tem um trabalho muito grande de articulação de arranjos setoriais na forma das câmaras setoriais, né, que estão sentados lá atores públicos, mas também atores privados associativos. Eu ressalto a importância que é de ter à mesa, por exemplo, na Câmara Setorial de Economia Azul, instituições como a Federação das Indústrias, que tem um papel estratégico no desenvolvimento do Estado do Ceará, não somente industrial, o SEBRAE, na ótica das pequenas das micro e pequenas empresas. Então, são dois atores importantes. Capitania dos Portos, que é enfim, a articulação local no estado do Ceará da agenda de mar. Como eu disse no início, é uma das principais, a líder, né? Posso usar essa denominação, lidera a agenda de economia azul hoje, de agenda azul, né, na Zona Azul no Ceará, e outras instituições, as universidades. Ontem, por exemplo, a Unifor também entrou na Câmara Setorial. Então temos hoje a Universidade Federal do Ceará, que tem o Labomar, nós temos a UES, que tem o Blue Lab, nós temos o IFCE, que no Acaraú tem um campus muito dedicado à parte de economia do mar. Enfim, temos uma série de trabalhadores e armadores ligados à pesca, participam. São 30 e poucas instituições, não vou citar todas por conta do tempo, mas cada um com um papel relevante nessa agenda ambiental, como o IBAMA e SEMA, que fazem parte da Câmara Setorial também. O internacional, como a Câmara Brasil-Portugal, eu sou representante da Câmara Brasil-Portugal nesta Câmara Setorial. Então, ela tem um papel muito grande e a agenda desse ano está muito focada em acompanhar o planejamento espacial marinho, definir o que é a nossa economia azul
e escolher alguns poucos pontos, né, que estão sendo, enfim, formulados e serão apresentados nos próximos dias, da agenda de 2025, desculpa, de 2026 para a economia azul. Então, é um espaço importante de diálogo e de implementação de ações dialogadas, né, de ações feitas a várias mãos. Muito interessante, Rômulo, saber que tem um grupo tão grande, né, e tão engajado para desenvolver a economia azul, que antigamente a gente nem falava de economia azul, como a gente comentou no começo, né? Era economia do mar que se transformou em economia azul, não é isso? Exatamente. E aí eu te convido, Kelly, convido as pessoas que estão nos vendo, a Câmara Setorial, né, tem, e aí Beto Gradivol eu estou sucedendo o Beto Gradivol, um grande empresário do setor da pesca, e agora na gestão dele, né, com o nosso apoio no chapéu Winds for Future, a gente estimulou a criação de um ambiente que conecte o ecossistema que se chama Blue Ceará. Então, a Blue Ceará é possível acessar em blueceará.com.br. É uma plataforma de rede em que nós temos a oportunidade de ter a agenda da economia azul do estado do Ceará, os principais atores organizados por esse hipercluster, né, que é a economia azul, e a partir dali a gente dialogar com a sociedade sobre essa agenda. É livre o acesso, qualquer pessoa ligada ao mar pode participar da Blue Ceará, são nossos convidados, para que e escolham depois lá cada um dos setores para que a gente possa ter a disseminação de informação. Informar é uma grande, ou compartilhar conhecimento, né, é uma grande forma da gente potencializar, dar potência à economia do mar do Ceará, à economia azul do Ceará. Perfeito, concordo com você. E, Rômulo, para a gente encerrar aqui esses cenários, que mensagem você gostaria de deixar para quem ainda enxerga os oceanos apenas como um ativo ambiental e não como um dos grandes motores do crescimento econômico sustentável do século XXI? Primeiro que foi rápido, acabou rápido a nossa conversa, né? Quando é bom assim, quando é bom conversar com você, o tempo passa rápido. A mensagem eu acho que é a mesma que eu acho que a gente tocou no início. É importante, eu gosto muito da proposta das Nações Unidas para desenvolvimento, né? As Nações Unidas, elas, em um mundo desigual, né, nós só podemos produzir riqueza com riqueza, né? É importante assegurar riqueza para as pessoas, né? Num país com muitas assimetrias, né? Num estado em que nós temos uma parcela importante da sociedade à margem de oportunidades, né? Você produzir desenvolvimento é uma forma de fazer inclusão. Riqueza, é preciso gerar riqueza. Então, a ONU olhou para isso, mas ela rapidamente ela diz: o Estado precisa se desenvolver, né? Nós precisamos atrair investimento, nós precisamos gerar poupança para executar infraestrutura, precisamos atrair poupança para fazer saneamento, atrair poupança para telecomunicações, para uma série de coisas, né? Mas não basta isso. Nós não basta produzir riqueza, não basta produzir desenvolvimento. Esse desenvolvimento precisa ser sustentável, né? Nós precisamos produzir riqueza para nós e para quem ainda sequer nasceu. Para nós, para quem nasceu que não tem oportunidade e para quem sequer nasceu, né? A gente está dialogando, desenvolvimento sustentável é pensar em gerações. Não é só pensar em quem tá aqui conosco hoje, que tem ou não tem oportunidade. É conversar também com quem ainda sequer teve a oportunidade de estar no jogo, né? Então, essa agenda a mensagem é essa: nós precisamos olhar para o mar como uma oportunidade. Então, nós não podemos simplesmente olhar para ele como algo que precisa não ser tocado, né? Se o não tocar não implicar em desenvolvimento. Mas se tocarmos, é preciso que esse toque, esse uso, seja sustentável. Então, eu acho que é importante a gente entender que economia faz bem, preservação faz bem. É importante que essas duas
essas duas formas de enxergar o mundo conversem para que a gente possa caminhar para gerar desenvolvimento sustentável para quem não tem oportunidade hoje também, mas gerar também para quem ainda não tá aqui. Então, a mensagem é essa: o que move o mundo são as perguntas. Então, fico muito feliz de ver que mais pessoas estão olhando para a economia azul, enxergando que a natureza precisa ser preservada porque ela nos assegura a vida na Terra, mas oportunidades, outros tipos de oportunidades. É isso. Muito bem, a conversa tá boa, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui os cenários, tá? Agradecemos aqui a participação do Rômulo Alexandre Soares, nosso convidado de hoje, parceiro aqui da Trend, especialista, que está sempre aqui com a gente, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.